Durante todo o nosso processo de transformação e de criação de um novo eu, nós nos encontramos frente a algumas dúvidas que é normal para todos nós. E nesse vídeo aqui, eu pensei em fazê-lo, idealizei esse vídeo para que pudesse responder muitas das questões que chegam até mim e que de formas diferentes eu entendo que essa dúvida pode ser respondida apenas com esse vídeo que nós vamos fazer aqui. Na verdade, ele é um complemento para todo esse processo que nós estamos passando juntos, que é o de transformar a nossa realidade, de aprender a sermos os co-criadores que nós somos, de colocar consciência nas nossas criações. Então vai ser um vídeo bem simples, dentro da minha linguagem, mas que eu acho que ele vai ajudar a gente a entender as coisas. Eu tenho uma maneira de entendimento que eu vou criando imagens na minha mente, né? Eu já falei sobre isso com vocês, para que eu consiga absorver o conhecimento. Então, tanto nos processos de canalização, onde eles vão me dando informação, e aquelas informações elas aparecem para mim como imagens. Então eu vou vendo aquelas imagens à minha maneira, né? Eu imagino que eu uso os meus elementos para codificar aquele conhecimento através dessas imagens, e aí eu consigo passar isso para vocês, ou tanto quando eu estou estudando, estou lendo algum livro, estou ouvindo algo que para mim está fazendo sentido, eu vou fazendo imagens. No processo de meditação também. Então eu vou usar mais ou menos nesse formato, e mais um vídeo aqui que eu vou usar de imagem simples, para tirar uma dúvida muito comum de vocês, que é durante esse processo de mudança, por que eu continuo agindo de uma forma automática, mesmo sabendo que eu já não quero mais esse padrão. Então eu escuto muito isso, Fernanda, eu tô assim, eu entendo o que você está falando, eu sei já do que você está falando, mas quando eu vou começar esse processo de criação de uma nova realidade, no meu dia a dia, eu acordo do mesmo jeito, ou não, eu até acordo com uma intenção de ter um dia diferente, mas no final do dia eu vejo que eu tive sempre os mesmos padrões. Então por que mudar é tão difícil? Né? Eu sei que se eu quero trocar a minha realidade, eu preciso ser um novo personagem, né? Um personagem que vibre de acordo com essa realidade que eu quero manifestar. Mas por que no dia a dia fica tudo tão complicado? Por que no dia a dia, de vez eu que já entendi que retrucar uma provocação não é a melhor forma de resolver uma situação, por que eu ainda estou reagindo da mesma maneira? E isso vem muito, pessoal, com o que eu aprendi com as energias que conversam, as consciências que conversam comigo, e que eu consegui visualizar muito bem desse entendimento através do material do Joe Dispenza. Vocês sabem que eu sou muito fã do trabalho dele. Então, você que está aqui nesse vídeo, se você quiser explorar com mais detalhes o que nós vamos falar aqui, além dos vídeos que ao longo do tempo vai sendo passado, inclusive, eu esses dias estava relendo o material do SEM para gravar. Se eu não me engano, eu tô relendo o capítulo 6 e 7 para já começar a gravar os vídeos. Então, em um desses dois capítulos, a gente vai falar de uma forma clara o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, né? Porque conforme eu vou lendo, eu vou também intuindo que tem que ser grifado, que é o que eles vão falar nos vídeos, como tem acontecido, né? Vocês que estão acompanhando esse curso que nós estamos fazendo no clube de membros. Então, presta atenção, a maioria aqui que vê os vídeos também são alunos do clube de membros. Então, vocês vão ver mais ou menos o que vai ser falado lá na frente. Que toda mudança ela precisa enfrentar um obstáculo, um dos primeiros obstáculos, né? Né? Porque eu acho que o primeiro é a nossa intenção. Quando a gente bate o martelo e fala, não, a minha intenção agora é a mudança e daqui eu vou. Mas nesse eu vou,
Alguns obstáculos têm que ser observados para que a gente não fique no mesmo padrão sem perceber. E um deles é o hábito, o nosso hábito. Porque, como eu estava falando, o Dr. Joe Dispenza, através da linguagem neurocientista dele, né, ele consegue explicar isso, como exatamente funciona no corpo humano. Eu não vou usar essa linguagem, porque não tenho conhecimento para tal, mas eu vou tentar colocar da minha forma aqui para a gente entender. Então, ele fala que quando a gente tem um padrão de pensamento, ou quando a gente tem um pensamento, e a gente deixa que esse pensamento gere um estado emocional, porque todo pensamento gera em nós um estado emocional, e aí eu tenho esse pensamento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e eu faço desse pensamento um padrão, ele vem a se tornar um padrão de hábito. É uma forma como eu me acostumei a reagir ou a ser, né? Nós sabemos que nós somos formados por pensamentos, por ideias que a gente acredita que são reais para nós. Essas ideias, elas criam uma frequência e essa frequência vem a ser o nosso eu aqui, esse personagem fisicamente orientado. Então, quando a gente tem sempre um mesmo padrão de reação, a mesma forma emocional de reagir à vida, a gente cria um hábito, e esse hábito, ele chega a ser automático. Por quê? Porque os neurônios criam sinapses quando se comunicam de uma forma igual. Se esse padrão é sempre alimentado, eu não preciso mais já dar um impulso. É como se o estado automático do meu corpo reagisse sempre daquela mesma maneira. Então eu estou sempre criando o mesmo padrão vibracional. Eu fiz um desenho aqui, bem simplesinho, para tentar visualizar o que eu tô, para vocês tentarem comigo visualizar o que eu estou falando. Então esse daqui, ó, não vou olhar aqui para a câmera para ver se o desenho está aparecendo. Então esse daqui ó, é uma pessoinha, certo? É um personagem aqui que está fisicamente orientado. Uma pessoinha. Essa pessoinha aqui, nós sabemos que ela é composta, deixa eu pegar aqui, de pensamentos e energias, tá vendo? Já não tá mais tão sólido, deixa eu tirar aqui, ó. Já não tá mais tão sólido, certo? Já é um conjunto de ideias, de crenças, eu acredito que a vida é dessa forma. Quando eu penso no assunto, quando eu penso em relacionamento, eu acredito que o relacionamento é isso. Para mim, a realidade física é isso. Para mim, eu tenho que sempre me defender, senão vai me ser tirado aquilo que eu conquistei. Para mim, ganhar e conquistar algo é sempre uma batalha, porque a vida aqui é difícil e a gente tem que estar constantemente batalhando, constantemente lutando para conquistar os nossos objetivos. Essas são as nossas crenças e isso forma o que nós somos. A partir desse personagem aqui, ou vice-versa, nós formamos o quê? Um campo energético ao nosso redor, tá vendo? Quando eu falo muito nos vídeos do nosso campo quântico, do nosso campo vibracional, seria isso daqui. O resultado, ou ao contrário, né? Esse conjunto de ideias que vem desse campo vibracional aqui, forma esse personagem aqui. Isso aqui conversa, isso daqui é uma criação em conjunto, tá vendo? Ó? Eu com as minhas ideias, com os meus pensamentos, as minhas crenças, crio o meu padrão emocional. A partir dessa vibração, eu dou forma física a esse personagem aqui, né? A gente fala bastante sobre isso nesse canal. Esse personagem aqui, ó, esse conjunto, esse bonequinho, ele já está agindo de uma forma automática ao que ele constantemente já enxergou desse campo aqui, ó. Então ele entendeu, a partir dessas informações que está nesse campo, que quando eu recebo uma crítica, eu preciso me defender, eu preciso rebater. Quando eu conquisto algo, eu tenho que ficar quieta, porque o outro tem o poder de, com a inveja dele, me tirar aquilo que eu conquistei. Aqui eu estou falando exemplos aleatórios, tá? Mas é o que está aqui nesse conjunto, que forma esse personagem. E se isso daqui não muda, eu posso ter uma ideiazinha nova aqui,
Mas se eu não firmar e não for constante nessa ideia nova, se eu não me manter constante aquilo que eu estou tentando colocar de novo no meu ser, eu não mudo esse conjunto. O que é esse conjunto? O campo e o personagem. Eles continuam operando da mesma forma, operando com os mesmos elementos. Então, quando eu estou nesse processo de mudança, eu estou trazendo para minha consciência novos elementos. Eu estou olhando todo para essa massa. Aqui eu coloquei cor, mas é só para a gente ter o entendimento, tá? Então eu estou olhando para essa massa cinza aqui, ó, que é esse campo que está formando o meu eu, e eu estou falando, puxa, eu não quero mais ter essas ideias, porque essas ideias que estão formando esse campo é que está formando esse personagem aqui, e eu não quero mais ser. Mas para eu mudar esse personagem, eu preciso mudar o que tá formando essa massa cinzenta. Então eu preciso ter novas ideias, novas crenças, me abastecer de novos elementos para que eu consiga mudar o meu personagem. E isso começa a acontecer quando eu começo a me abastecer de ideias novas, ó, tá vendo? Eu estou mudando, eu tô tendo novas ideias, eu estou mudando. Aqui eu mudei a cor para ilustrar que eu estou tendo novos pensamentos. Eu estou pensando de uma forma diferente. Então estou indo, ó, e aí eu tô ressignificando as minhas crenças. Eu ainda tô sobre a massa cinzenta, tá vendo? Mas conforme eu for indo firme, 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 a massa cinzenta já vai embora, ó, já desaparece. E aí, com o tempo, o que vem a ser? Eu viro um novo ser. Eu viro um novo eu, porque aí eu formulo um novo personagem. Uma nova pessoinha nasce desse novo campo de informação. Durante o processo da troca do campo, é natural que a gente encontre dificuldade, né? Porque as energias, elas seguem a um padrão de hábito que elas vinham seguindo há anos. Para eu mudar aquilo que eu quero experimentar fisicamente, eu preciso mudar esse meu padrão de pensamento, a minha forma de reagir, a minha forma de pensar, a minha forma de vibrar. Quando eu mudo a minha forma de vibrar, eu mudo quem eu sou. Aí vocês vão se encontrar daqui a uns anos com as pessoas que vocês conviviam antigamente, elas vão falar, nossa, você é outra pessoa. Ou as pessoas que convivem diariamente com você vão falar, você é outra pessoa. As pessoas começam a perceber essa mudança, porque eu passei a vibrar essa mudança. E o processo é difícil, até o momento que a gente não entende, né, o que é essa resistência. Então não é que tem um ser meu, eu gosto de colocar assim, tá, pessoal? Não é que tem uma sombra minha que ela é extremamente poderosa. E aqui eu chamo de sombra esses pensamentos que foram criados nesse estado de ilusão da separação. Né? Então, o que vem do ego, desse estado de se perceber separado. Por isso que é muito importante. A gente tem um lado da ciência que o pessoal fala, né? Por exemplo, o Joe Dispenza fala. A gente tem um material maravilhoso que o professor Hélio Couto fala. Mas a gente tem que ligar também ao espiritual. Então, por isso que entender o estado da separação é fundamental para que a gente olhe para esse processo e entenda com facilidade e tenha argumentos para a gente lidar com a gente mesmo. Por exemplo, puxa, para mim é muito difícil conquistar as coisas. Eu preciso estar sempre com a espada em punhos para diariamente conquistar o que eu quero ter na minha vida. Hoje, entendendo o estado da separação e toda essa ilusão, eu olho para esse tipo de pensamento e eu falo, oi, a vida é difícil para aquele que está ainda se percebendo separado, mas entendendo quem eu sou, eu vejo que eu sou fruto de um oceano de infinitas probabilidades e de um todo. Eu sou parte de um todo que está se manifestando individualmente para ter inúmeras experiências em abundância,
Basta eu escolher aquilo que eu quero manifestar. Sou eu que crio a minha realidade. Então, se não está funcionando do jeito que eu quero, eu hoje entendo que eu estou tendo pensamentos que são frutos de se acreditar nesse estado separado. E aí eu começo a trabalhar em mim aquilo que não está de acordo com o que eu quero manifestar. Mas aí, Fê, aonde que está a resistência? A resistência tá que eu já acostumei o meu corpo, né? Aqui eu vou usar um pouco da linguagem do Joe Dispenza e depois eu vou usar um pouco da linguagem que a gente fala aqui no canal. Então, para o meu corpo físico, eu já tenho um padrão de pensar. Então, o meu corpo ele já está num piloto automático, respondendo ao que eu vibro nesse campo. Na nossa linguagem aqui, as ideias são energias vivas. E elas foram criadas a partir de uma crença que seria uma intenção. Então, a vida é difícil. Para se ter algo, temos que batalhar. Isso é uma ideia que está viva em mim. Para eu mudar essa ideia, eu preciso transformá-la em um outro padrão. Eu preciso passar a vibrar o oposto dela para que ela mude. Eu estou nesse piloto automático porque durante anos eu pensei dessa forma. As minhas reações emocionais seguem a essa forma aqui de pensar, a essa crença. Então eu vou ter toda uma cadeia de eventos que são resultados desse sistema de pensamento aqui. Ah, não, eu já entendi que, meu Deus do céu, gente, nós somos o todo se experimentando de uma forma individual. Nós somos criados com todas as potencialidades dele. Ele não cria nada diferente do que ele é. Então eu já tenho essa informação dentro de mim. Por que eu vou ficar passando perrengue, dificuldade na minha vida, ficar aqui infeliz e triste, se eu descobrir quem eu sou? Se eu estou fazendo parte de um processo de estudo que está orientado por seres de um nível de consciência que a gente não faz nem ideia, seres que venceram, muitos dos seres que conversam com a gente venceram o estado separado e nos orientam hoje no nosso caminhar. Então, por que eu vou ficar me vendo ainda com essas limitações? Eu vou agora, a partir de agora, porque a todo instante a gente tem oportunidade de transformar a nossa vida. Então, a partir de agora, eu vou ser quem o todo criou. Um ser como ele, abundante, infinito, extremamente próspero, que atrai para si as melhores situações para manifestar aquilo que quer. Então, eu preciso ancorar essa nova energia em mim. E no meu dia a dia, todas as minhas reações vão vir a partir agora dessa afirmação que eu estou dando a mim. Então, quando eu afirmo algo novo para mim, eu preciso reagir diante a essa nova afirmação, não mais a linha cinza, entende? Não mais a crença antiga. Eu preciso agora aqui, ser a linha amarelinha do novo campo que eu quero criar. Então, vai pisar no meu pé, é a nova Fernanda que vai reagir. Vai tentar puxar o meu tapete? É a nova Fernanda que vai reagir. Aqui não está mais apegada ao eu antigo. Aqui não quer mais ser da forma antiga. Então eu estou me abrindo à real transformação. Então vai ter um dia que vai ser que eu ainda vou estar atraindo as mesmas situações, vai ter uma semana, um mês, um ano, enfim, o tempo que for necessário para que para que o meu externo mude, porque o meu externo vai mudar quando o antigo começar a vir para mim, e aí eu vou reagir de uma forma diferente, e é como se a energia externa entendesse, opa, peraí, esse aqui já não é mais o mesmo que reage a isso. Então eu vou transformar, eu vou deixar de ter frequência aqui com esse cara. Claro que, em verdade, sou eu que estou vibrando diferente, estou afastando de mim as situações antigas. Então, eu estou cheia de dívida, eu estou cheia de dificuldade financeira, eu vou afirmar, entender quem eu realmente sou. Entender que o estado separado não existe. E eu vou trabalhar os aspectos em mim que ainda vibram de acordo com essa afirmação ilusória. E aí eu vou ressignificar em mim o que me faz vibrar ainda dessa forma. E aí o dia a dia, pessoal, de novo, o dia a dia vai continuar sendo o mesmo durante um período.
mas eu vou passar a reagir de uma forma diferente. Eu vou passar a não ter mais medo daquilo que eu estou vivendo, porque nada pode me atingir quando eu descubro quem eu realmente sou. A minha reação emocional começa a mudar. Um dia, 2 dias, daqui a um mês você vai ver que você está pensando de uma forma totalmente diferente. Por isso que o Seth fala nos livros dele, você tem problema com dinheiro? Sai agora e vai se dar um presente. Afirme para você que você é próspera. Perca esse medo e aí você vai ver que aos poucos o dinheiro vai começar a aparecer na sua conta. Você não sabe nem como, mas oportunidades vão começar a aparecer para você. Você vai transformar a tua vida exterior a partir do momento que você muda o teu eu interior. Então você precisa vibrar de acordo com aquilo que você quer manifestar. E se está tendo a dificuldade ainda, é porque é o padrão antigo ainda que está forte. É normal, é um processo normal, porque as energias têm consciência, as energias são vivas. Então, todo mundo vai passar por esse processo de transformação. Ah, eu não passei, eu acordei diferente. Não, você está mentindo para você mesmo, porque aqueles que querem realmente mudar vão passar por esse processo. Pessoal, a gente está trocando o nosso campo. Um campo que é formado por energias que têm consciência de si próprio, que é formado por energias vivas. Cada ideia nossa segue a sua vida. Né? A gente aprende isso no material do Seth. Cada pensamento nosso forma um eu que vai seguir aí uma sequência de fatos, mesmo que em outras dimensões e de outras formas. Mas é uma energia viva que está vibrando no nosso campo. Então eu preciso passar a ser um eu diferente se eu quiser mudar a minha realidade. Então, diariamente, quando eu tiver, durante esse processo de transformação, eu preciso estar constantemente me reafirmando quem eu quero ser, reafirmando para mim mesma quais são as crenças novas que eu quero me formar, a partir das quais eu quero me formar. E é constante, até que o corpo físico aqui passe a mudar, a trocar o software, como o Joey fala. Né? Eu passo a colocar um sistema operante diferente dentro de mim. Então eu mudo o meu sistema antigo, o meu sistema operacional antigo e estou trocando aqui, estou colocando um novo. Então agora a minha forma de expressar amor vai ser diferente. Eu tenho permissão para isso, porque eu sei que tudo vem do amor. E eu posso ser amorosa comigo mesma porque eu sei que eu mereço, eu não sou nenhuma pecadora porque eu estou aqui, eu não fui exilado de lugar nenhum para estar aqui. Então vamos entender o que é a nossa realidade. Eu me coloquei véus e eu estou aprendendo a retirar esses véus. E diariamente eu preciso reafirmar quem eu quero ser. Eu vou dar só uma pincelada porque eu ainda preciso me nutrir de mais elementos para falar sobre isso, mas eu estava... hoje é uma segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo, eu estava esse final de semana fazendo um trabalho aqui em casa e eu recebi uma informação muito linda de que nós somos formados por momentos. Então, como eu falei, eu ainda vou esmiuçar isso. Mas o que eu escolho ser agora, nesse instante, é o que vale. E eu troco toda uma linha de tempo, passado e futuro, com o que eu escolho agora. Porque tudo se transforma. Porque eu sou esse campo energético. Então, conforme eu for me transformando, eu transformo esse campo. E toda a consequência do que ele criou, ao longo do tempo, se transforma junto com ele nesse processo de transformação. Então, pessoal, se ainda está difícil, é porque você ainda está deixando vibrar as tuas crenças antigas. Entenda esse processo. Você é um computador, o teu corpo físico é um computador que está recebendo comandos, desses comandos que vêm da tua consciência. Mas você, como consciência, está escolhendo ser diferente, está escolhendo se nutrir com crenças e afirmações diferentes. Então você vai insistir, persistir nesse trabalho de mudança até que essas novas crenças passem a ser o seu sistema operante. Aí você vai ver que o medo desaparece e todo o anseio das coisas e toda a aflição que pensar no futuro possa dar, tudo isso desaparece porque você passa a ser esse novo eu carregado de conhecimento e não mais dessas crenças ilusórias. E quem tem conhecimento verdadeiro sabe que é o co-criador da própria realidade. Muito obrigada.
Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.